Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus possa os alcançá-lo e que Deus possa manifestar o seu poder a fim de que haja salvação na sua casa. Como eu tenho buscado a Deus para que haja salvação na minha. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, e darmos continuidade a essa sequência de compartilhamento de mensagem que visam alertar as pessoas a respeito da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja e do fim deste mundo, do fim deste mundo. A grande verdade é que muitas pessoas não estão apercebidas a respeito do que diz as profecias bíblicas. Como o próprio apóstolo Paulo disse, que o Deus deste século, passarinho bonitinho ali, que o Deus deste século cegou o entendimento, para que as pessoas não possam entender a luz do Evangelho. E muitas placas de igreja têm cooperado para com esse trabalho do diabo, fazendo um trabalho de dissimulado, fazendo um trabalho que tem infamado, causado má fama ao Evangelho de Cristo e acaba, por sua vez, que as pessoas caem no descrédito. Hoje em dia, o que esse meio evangélico tem causado de descrédito, tem causado de escândalo, para com o Evangelho de Cristo, pessoal, é muitas coisas. Muitas coisas. Mas existe lugares que o Evangelho tem sido levado a sério. Homens de Deus que têm sido usados por Deus para que, a palavra da salvação possa chegar até aos corações. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que está escrito no livro, pulou aqui Lucas 19, que fala sobre Zaqueu, E diz assim a palavra de Deus: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem, eu estou aqui na roça, no meio do mato aqui, fica aparecendo esses mosquitinhos aí, não leva mal não. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral, dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Em temente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pessoal, nessa mensagem que nós estamos aqui compartilhando com vocês, eu já vi vários pregadores pregar sobre essa palavra e eles abortarem, nessa palavra a parte aonde Zaqueu ele toma a decisão, de restituir 4 vezes mais a quem ele tinha defraudado. E muitas das vezes alguns pregadores usam essa atitude de Zaqueu até mesmo para elaborar uma forma de
incentivar as pessoas a darem oferta, incentivarem as pessoas a dar suas contribuições, porque Zaqueu resolveu tomar aquela atitude. Mas vocês vejam que antes de Zaqueu tomar essa decisão, Zaqueu queria ver Jesus. Ele era rico, era lá dos publicanos lá um homem rico, e o desejo dele, tanto de querer ver Jesus, era tanto que ele foi capaz de subir num pé de árvore e ficar lá em cima daquele pé de árvore para poder ver Jesus. Jesus, conhecedor dos corações, né? Ele, conhecedor dos corações, ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce, porque me convém ficar hoje em sua casa. Quando Jesus disse isso para ele viu ali a oportunidade de ser salvo. Quando a pessoa, ela reconhece Jesus, né? Ela quer Jesus, ela não mede esforços para que esse encontro com Ele aconteça. Ela vai sair da onde ela está, ela vai numa igreja, ela vai buscar, não importa o trajeto, não importa onde que ela vai, o que ela vai ter que fazer, ela vai de encontro a Jesus. Por quê? Porque ela quer Jesus. Para ela não há dificuldades, para ela não há sacrifício, ela não mede esforços para poder estar com Jesus, para poder ver Jesus na vida dela. Você veja que quando Jesus ele se hospedou na casa de Zaqueu, não faltou quem julgasse que ele se hospedara com pecador, né? Não faltou quem julgasse. Assim também acontece muitas das vezes quando a pessoa toma a decisão, né, de se entregar a Jesus, ela toma a decisão de se voltar para Jesus, abandonar a vida dela muitas das vezes de pecado, abandonar a vida dela de erro, aquela da roda dos amigos, né, daquela vida errada de vícios, de bebedice. A pessoa procura mudar o seu gênero, ela procura mudar, né, porque a pessoa que toma a decisão de se encontrar com Jesus e de receber Jesus, quando ela recebe Jesus, você veja, quando Zaqueu recebeu Jesus, houve nele um arrependimento, porque ele sabia que ele cometia fraudes. Então o que Zaqueu fez? Ele pegou, em meio ao arrependimento que ele sentiu, e ele se levantou e disse: Senhor, eu resolvo, né, dar metade dos meus bens aos pobres. Né? Foi uma forma que ele viu ali de compensar as coisas erradas que ele tinha feito. Então ele foi lá e resolveu dar. Por isso que eu digo e afirmo que quando a pessoa se converte ao Senhor Jesus, não precisa ninguém forçar ela a dar as suas ofertas. Ela mesmo é movida pelo amor a Jesus, né? Pelo amor que ela tem a Jesus, ela é movida pelo Espírito Santo a dar as suas ofertas. E quando a pessoa é movida por amor ao Senhor Jesus, desculpe-me, quando ela é movida pelo Espírito Santo a dar, pessoal, ela dá de todo o coração. Ela não quer saber se está dando tudo, ela não quer saber se está dando a metade, ela não quer saber se está dando 10%, se está dando 20%, se está dando 30%. Ela é movida tão somente pelo amor. Ela é movida pelo amor que ela tem ao Senhor Jesus. Por que eu dei a minha vida para Jesus? Por que eu me mantenho com Jesus? Por que eu insisto e persevero em seguir o caminho de Jesus? Por quê? É meu amor que eu tenho por Ele.
É o amor que eu tenho ao Senhor Jesus. Então, arrependimento, né, o arrependimento que Zaqueu sentiu, né, levou ele a tomar a decisão de pegar metade dos seus bens e dar. Mas antes dele tomar essa decisão, ele já tinha tomado a decisão de qualquer forma ele ver Jesus. Não, eu tenho que ver esse Jesus hoje. Eu tenho que me encontrar com esse Jesus hoje. Existem muitas pessoas, meus irmãos, que têm ido na igreja e querendo fazer barganha com Jesus. Ah, Senhor Jesus, eu vou te dar 10%, eu vou te dar meu carro, eu vou te dar tanto de oferta e o Senhor vai fazer isso por mim. Nós sabemos que essa barganha não vai acontecer, porque Jesus não é para barganha. O Senhor Jesus não é para barganhar nada. O Senhor Jesus, o que Ele quer é que as pessoas o recebam como Salvador. Como Salvador. Porque independente de Ele ter vindo a esse mundo, de Ele ter promovido a cura, Ele ter promovido a libertação a muitas pessoas, Ele ter multiplicado os pães, o plano maior do Senhor Jesus, o plano maior dele é salvar as pessoas. É fazer com que as pessoas sejam salvas. É fazer com que as pessoas sejam pessoas salvas, como ele disse para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. E o que o Senhor Jesus quer é que haja salvação na sua casa. É que haja salvação na casa das pessoas, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para salvar o perdido. Porque o que acontece, meus irmãos? Eu conversava aqui agora com uma pessoa, o que leva a pessoa à condenação? O que faz com que as pessoas sejam condenadas? O pecado. O salário do pecado é a morte. O que faz com que muitas pessoas sejam condenadas é o pecado. O pecado leva as pessoas à morte. E qual é a vontade do diabo? É que as pessoas vivam pecando. Mas o Senhor Jesus veio desfazer as obras do diabo, libertando as pessoas do pecado. Tanto que quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus, ela passa a ser uma nova criatura. Quem bebia não bebe mais, quem furtava não furte mais, quem matava não mate mais, quem adulterava não adultera mais. Ela passa a ser uma nova criatura que vai aborrecer esse mundo. O servo de Deus, aquele que nasce de Jesus, aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus, ele aborrece esse mundo. Ele aborrece esse mundo. Ele está apegado ao Senhor. Veja o que diz lá em João 15. O que diz lá em João 15? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O que diz lá no Salmo 91? Porque a mim se apegou com amor. Né? Eu se apegar a Jesus com amor. Então nós vivemos num mundo perdido. Num mundo que está cada vez mais perdido, aonde as profecias dos sinais dos tempos têm se cumprido. Tem se cumprido. E o evangelho da salvação, meus irmãos, a pregação do evangelho da salvação tem que se intensificar. As igrejas têm que atentar-se, né? Os pregadores, os servos de Deus, têm que se atentar a dizer para as pessoas o seguinte, que elas precisam ter um encontro com Jesus, verdadeiro. O que Jesus disse para aquela mulher lá de Samaria? Lá de Samaria, o que ele disse para ela? Olha, Deus anda à procura de adoradores que o adore em espírito e em verdade. Então as pessoas, Deus anda em busca desses adoradores. Não de quem vai na igreja fazer, pessoal, um passeio, fazer um tour, vai lá fazer tipo um fashion week, um desfile de moda. Não é isso. Deus quer receber de nós uma verdadeira adoração.
Adoração que saia de um coração compungido, de um espírito quebrantado. Adoração tipo, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, independente das minhas lutas, das provações, das tribulações que eu estou passando. Eu quero render a Ti a minha adoração, Senhor. Eu quero render a Ti o meu louvor, porque eu sei que no meio do louvor, no meio da adoração, o Senhor se manifesta poderosamente. O Senhor se manifesta como o Senhor um dia se manifestou quando Paulo e Silas cantavam e eles te adoravam e as portas se abriram, as cadeias se arrebentaram. Então receba a minha adoração. Quando a pessoa faz isso, busca em primeiro lugar o reino de Deus, mesmo sabendo que ela está no meio de uma adversidade. Deus entra com seu poder e é liberta de todo o mal. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção? É que o arrependimento me leva a tomar decisões com Jesus. Quando eu quero receber, ou quando eu recebo Jesus, eu tomo decisões. E as decisões que eu tomo são decisões que faz com que eu venha agradar ao Senhor Jesus, ao ponto dele virar para mim e disse, olha, hoje houve salvação. Hoje houve salvação. O arrebatamento da igreja, meus irmãos, vai acontecer. E este mundo vai ter um fim. O convite que eu faço a você é o seguinte, se prepare para esse dia. Se prepare, porque esse dia e essa hora está chegando. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.